Agora sim, está gravando. Então, girls, é para ser bem leve hoje, tá? Para pegar bem leve, para todo mundo descontrair e se sentir acolhida na sua. Porque eu tenho noção de que a gente está sobrecarregada, todas nós, e eu não vou fazer vista grossa, nem cobrar nada de vocês. Então, a ideia é pegar bem leve hoje, bem leve, por isso que a maioria das coisas são vídeos. Se vocês quiserem assistir depois, se vocês quiserem fazer depois, só me avisem. Mas a ideia é assistir, discutir, assistir, discutir, porque o nosso assunto, ele é sobre as nossas abordagens, né? Abordagens comunicativas e o TPR. Vocês sabem o que é o TPR? Sim? Sim, sim, já conheço. Vocês sabem que eu estava fazendo um curso, eu falei para vocês na quarta-feira de manhã, né? E a Yasmin estava me substituindo na minha turma para eu fazer. E aí, a professora perguntou, você sabe o que é TPR? Gente, só eu e mais duas sabíamos. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, sabe? Porque o TPR a gente aprendeu na universidade, certo? No meu caso, não. Eu aprendi na pandemia. Eu nem faço ideia do que seja. Eu aprendi quando eu Total comecei. Physical Response. Eu aprendi comecei dando aula e na faculdade. Foi quando eu comecei a Só que dar eu sou aula velha, para né? as crianças. Dou aula há Né? muito tempo. É véia nada, Valéria. Véia nada. Dou aula tem 34 anos. Idade de chão. É experiente, não é velha? Ai, tá difícil de falar. Eu pus aparelho, ó. Tá doendo? Ai, mas eu não tinha, diva. É a segunda vez que eu coloco, a primeira eu desisti. Eu não quero saber qual é a sensação, porque o pessoal reclama. Tá, eu vou explicar o que é o TPR. Ele é uma metodologia que foi muito tempo atrás desenvolvida, que é o Total Physical Response. Só que quando eles... como é que eu vou dizer isso para vocês de uma forma não pejorativa? Quando foi lançada ela não era alinhada com a teoria socio-interacionista do Vygotsky. Era simplesmente Total Physical Response, resposta física total, em que as crianças tinham que ter uma interação física sem contexto. Hoje em dia, o TPR ele é contextualizado. Né? Então, essa foi a evolução do TPR. Só que muita gente confunde essas duas coisas ainda, porque o nome é o mesmo. O início do TPR, lá nos anos 70, ele era descontextualizado. Então, tu dizia para as crianças assim, point to the color below. E aí tu ensinava coisas, daqui a pouco tu mudava o contexto e eles tinham... O objetivo era fazer eles se movimentar sem contexto. Hoje em dia, o TPR, tu tem que fazer eles se movimentarem, mas com contexto, né? Não é simplesmente pule 10 casas, pule 10 vezes, dá uma dancinha, brinca de bolinha, e não tem contexto, se não está trabalhando toys ou verbs, action verbs, enfim, né? E hoje em dia ele é contextualizado. E deixa eu mostrar para vocês a ferramenta que eu quero mostrar. Eu vou compartilhar minha tela. Que é esse aqui, ó. É o Flipsnack, mas também tem o Flipbook, que é a mesma coisa. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele pega o PDF e faz isso aqui, ó. Então, nessa pandemia, para tu contar uma história que tu tem um livro em PDF, tu simplesmente faz assim, ó. O nosso bem curtinho hoje, porque a gente tem diversos links aqui. Tá? Ó. Olha que bonitinho. E vocês podem subir outros livros, qualquer livro que vocês tiverem em PDF, vocês conseguem subir, ele transforma assim num livro mesmo, olha. Esse aqui não faz barulhinho, não sei por quê, mas o Flipbook faz barulhinho, assim, quando vira a página, sabe? Esse aqui é o Flipsnack. O Flipbook faz um barulhinho, assim, de página virada. Oi, Brígida. Deixa eu mostrar para vocês. E esse aqui eu entrei pelo Facebook, ó. Ele é igualzinho. Eu até nem consegui ver a diferença, ó. Eles são bem parecidinhos, ó. Até o logo, vocês viram? Bem parecidinhos mesmo.
E aí eu testei os dois. Eu gostei mais, vou dizer para vocês que eu gostei mais do barulhinho, o que faz barulhinho, tá? Mas aí eu deixei nesse para como uma alternativa, porque às vezes quando o computador de alguém dá para empatar, coloco assim, quando o computador da gente dá para empatar, gente, não tem Cristo que faça o computador desempatar, né? Deixa eu botar o. Deixa eu pegar o link original. Ó, vou colocar lá na comunidade. E vou colocar lá no Class in Class. Tá? E aí pode procurar por Flipbook ou esse aqui, né? Ó, pode ver que ele faz um arquivo. Eu gostei desse, ele não faz barulhinho, é claro, mas ele faz um arquivo, o outro não faz um arquivo. Aqui tu cria uma conta e deixa os teus livrinhos ali, tu não precisa converter sempre. No Flipbook, ele só funciona na hora e se tu grava o link. Aí tu tem que fazer uma case de links, né? Esse aqui não, esse aqui ele fica salvo, ó. Ele tá como não publicado, porque eu não publiquei. Mas enfim, eu quero abrir ele agora. Make a copy, move to trash. Vou publicar. Agora eu não sei o que eu fiz errado, mas aí para ver eu acho. Bom, enfim. Eu não estou conseguindo abrir ele. Ah, agora sim. Agora eu consegui. Ó. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que é uma abordagem comunicativa? E vocês viram que ele funciona nos links também, ó, viu? Eu cliquei ali e funcionou o link numa boa, ó. O que é uma abordagem comunicativa? Aí eu peguei um site, eu dei uma olhada, eu consultei vários, assim, mas eu queria um mais que fosse mais light, não queria nada muito, como se diz, né, técnico, científico, porque a ideia aqui ia ser descontraído mesmo, tá? Então, ele enfatiza a interação como meio de ensino, né? Baseado na teoria do Vygotsky, que é o pai do sócio-interacionismo. E aí, óbvio, né, gente, eu acho que não existe como aprender uma língua sem interação, né? É uma coisa até meio que a gente agora diz, é óbvio, mas não era óbvio, né? E para algumas pessoas ainda não é óbvio. Porque tu não vai ensinar os alunos a falar em silêncio, impossível, né? E aí, daí eu botei esse site por quê? Porque ele te dá aqui, ó, atividades para praticar inglês, né? Ele te dá aqui umas sugestões, porque o que eu penso desse, tá, Bruna, eu sei, eu tô cansada de fazer teatro, entrevista, information gaps, troca de opiniões. Eu sei que a gente tá cansada, mas quando eu li isso, eu pensei assim, às vezes é tão óbvio que a gente esquece, né? Tipo assim, eu não fiz ainda um debate, uma aula de debate ainda na pandemia. E tá ali, ó, troca de opiniões. Pô, daí me ligou. Por isso que eu resgato com vocês a ideia lá do plano de aula de fazer um banco de uma pasta, um caderno de consulta na hora de fazer o planejamento. Porque a gente esquece facilmente das coisas, e eu falo por mim, eu esqueço facilmente. Então, se eu tenho uma lista de atividades para consultar, para fazer interações, para desenvolver o speaking, fica muito mais fácil para mim. Aí eu pensei assim, quando eu li assim, gente, eu não fiz ainda. Eu não tinha feito ainda debate na sala de aula, né? Eu não tinha feito ainda os diálogos em duplas, eu só tinha feito no grande grupo, porque as minhas turmas são pequenas. Então, o que eu fiz? A gente tá muito quente aqui, só um minutinho, vou ligar o ar. O
Por isso que, quando me surgiu a ideia do fazer um banco de ideias para planejamento, a gente tem que colocar as coisas óbvias também, as coisas mais que estão embaixo do nosso nariz, vamos dizer assim, que nem teatro, que nem entrevista, né? A gente tem que colocar. Por quê? Porque às vezes nos passa batido, porque a gente já fez aquilo tantas vezes que a gente não usa mais. Que nem eu fiz, eu joguei tantas vezes Simon Says com os meus alunos, que eu disse assim, ó, para mim mesma, eu nunca mais vou jogar Simon Says com os meus alunos. Eu nunca mais vou jogar Simon Says. E aí eu fiquei uns 2 anos sem jogar Simon Says. Aí um dia os alunos assim, prof, a gente tá com tanta saudade do Simon Says, vamos jogar. Os grandes já, 10, 11, 12 anos. Aí eu pensei assim, eu não posso fazer as coisas deliberadamente, autoritariamente, porque eu quero, né? Nunca. Assim como eu disse, a gente não vai mais usar material didático, e eles querem usar. Eles sentem falta do livro agora, né? Então, assim, sempre a gente tem que ouvir, a gente sempre tem que procurar ouvir também o aluno quando como se diz, quando é plausível. Tem uma aluna minha que deu uma ideia na aula que eu achei fantástica a ideia dela. Ela diz assim, Teacher Bruna, agora tu faz assim, ó, porque daí a gente brinca de Gartic, só que com os desenhos do Zoom, né? A gente vai aqui no whiteboard, e aí eu peço assim, Mirelle, mando no chat privado da Mirelle o que ela vai desenhar, enquanto os outros tentam adivinhar o que ela está desenhando. Daí ela disse assim, prof, agora tu faz assim, ó, agora tu é uma aluna e a gente tu escolhe alguém para ser teacher. Daí a gente escolhe alguma coisa para tu desenhar e para os outros colegas desenharem. Aí a gente acabou inventando uma outra brincadeira, que é quem desenha o quê? Quem desenha o quê? Né? Então, alguém escolhe o quem e o que desenha. A pessoa que comanda. Isso também é uma forma da gente desenvolver o protagonismo nos alunos, nos menores, pelo menos. E aí, por isso que eu acabei escolhendo esse site, porque ele nos deu coisas óbvias, mas que nem sempre é óbvio para todo mundo. Ó, alunos viram instrutores durante a chamada, durante a atividade. E tá aí o nosso papel, e aí o que demanda ali a escola da Ponte, não sei se vocês são familiarizados com a Escola da Ponte, mas é o que a Escola da Ponte demanda, que essa escola de separar por nível e idade, ela está atrasada, porque quando tu mistura idades e níveis, tu tem um maior respeito entre idades e níveis, e tu também promove que uns ensinem os outros, que o professor sai do papel de centralizador, e ali divide. E o que acaba acontecendo, gente? Acaba acontecendo que nós, professores, pegamos trabalho extras, nós temos muito trabalho, porque a gente não consegue, eu estou me colocando nessa posição também, a gente não consegue demandar, a gente não consegue deliberar. É óbvio que tu diz, mas como é que eu vou fazer isso com a educação infantil? Não tem como fazer isso. O máximo que tu vai ter na educação infantil é pedir para ser o ajudante do dia. Ali, mas com os mais velhos, o que eu admito ali de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano em diante, tu tem como fazer demandas, né? Tu tem como botar eles como protagonistas, tem como colocar eles como líder da atividade naquele momento. E aí, claro, o teu trabalho vai ficar o quê? Mais suave, não vai ficar tão pesado, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. E tu vai estar fazendo um bem, olha só que via de mão dupla. Tá fazendo um bem para o aluno e tu tá recebendo um bem de volta que não é tanto trabalho. Inclusive, isso do ensino híbrido eu quero abordar também no próximo workshop, gurias, de fazer com que os alunos, não só o professor crie as estações de ensino, mas os alunos também. E aí eu achei bonito isso, né? Os erros não são mais sinônimos de fracasso, mas são vistos de forma positiva, como a prova de que o aluno está buscando desenvolver o seu processo de aprendizagem. Eu já vi professor reclamando assim, o fulano está confundindo o verbo to be com os outros verbos, ou pergunta assim, do you are, sei lá, né? Começa a botar o do you are junto.
Gente, não, ele não é burro. O aluno não é burro, é um sinal. Isso é um sinal de aprendizagem. Ele usou tanto o to be que ele está fazendo uma transmissão do to be para o do. Agora é só tirar o to be, é o mais fácil. Então, olha só, fica confundindo o to be com o do e com o does. Calma, isso é um sinal que ele está aprendendo, ele está já inserindo o do e o does na frase. E não o contrário, que ele é burro ou que ele tem dificuldade. Aí tu diz assim, ó, pelo menos eu faço assim, né? Verbo to be, ser, estar. Aí o aluno para. Ah, teacher, do you want? Aí troca o verbo, né? Então, sinal que ele sabe, ele só está confundindo. Está fazendo um esforço ali para aprender outra língua. Então, vocês têm esse link no material que eu enviei, tá? Bem tranquilo aqui. Bem legal, bem objetivo, né? Sem muita... Não que eu não goste de artigo científico, mas aqui não é a proposta, né? Acho que se a gente tivesse aí um grupo de mestrado, seria o ideal, mas não é o nosso grupo. E aí, gente, a gente vai... eu amo de paixão o Leffa. O Leffa é o meu cara, assim... eu tenho várias paixões, assim, que é o Vygotsky, que é o número 1, depois o David Crystal, que é o número 2, depois eu amo o... Ai, gente, me fugiu o nome do homem agora. Eu gosto tanto dele que me esqueci. Não, é o... ele é hermano, então ele tem um sotaquezão assim. E um deles é o Leffa, ó. O Leffa disponibiliza todos os materiais dele em PDF na internet gratuitamente. Então aí o Wilson Leffa. Aí eu já adoro ele, né, gente? A pessoa faz isso, disponibiliza o material. Tem a Vera também, a Vera Menezes, que disponibiliza o material dela, que é parceira do Leffa, tá? E aí aqui tem um pequeno artigo do Leffa, e mais para citar o nome dele, tá? Porque esse cara, ele é muito gente boa. Para vocês terem ideia, ele é meu amigo no Facebook, né? Então, ele é muito gente boa. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Mostra. Diário. É um diário feito pela Vera Menezes. Isso aí. Abre para nós dar uma espiadinha por dentro. Cada dia tem uma mensagem aqui, ó. É uma agenda mesmo, para você fazer o seu planner. Só que todo dia, a cada dia, ela coloca uma dica. Ó, a palavra new, que é uma gíria americana para esquentar algo no forno de micro-ondas. Aí, esse ano eu comprei, mas eu não tenho o hábito de usar, então tem muitas páginas em branco. Eu estou me policiando para usar mais. Vera Menezes também, né? Bem ótimo. Bacana. E aí agora eu esqueci o nome, deu branco o nome do cara, mas eu gosto tanto dele. O cara tá há 30 anos falando em metodologias ativas. 30 anos, gente. Vocês sabem o que é isso? Eu tenho 38 desde que eu tenho 8. E agora as pessoas, agora que virou obrigação pela segunda BNCC das escolas adotarem uma metodologia ativa, o povo vem falar, eu tenho vergonha de colocar um assunto assim, o que é metodologia ativa? Eu tenho vergonha como professora, entendeu? Como professora eu tenho vergonha. Porque isso, não... E aí eu sempre volto àquilo, isso não é culpa nossa. Porque quem aqui, volta aquela pergunta, quem aqui recebeu formação plena e absoluta antes de entrar na sala de aula com a metodologia da escola que entrou? Vocês já viram alguma pessoa que é dado mais baixo escalão de salário entrar num chão de fábrica e não receber treinamento? Eu nunca vi. Por que nós, professores, temos essa estranha mania, essa estranha ideia de que a gente nasceu sabendo? A gente estudou, mas uma coisa é a teoria e a prática. Todos os professores, eu pelo menos não vou dizer todos, porque eu não gosto de generalizar, mas assim, a grande maioria dos professores que eu conheço aconteceu como eu, de tu ser largado na sala de aula e disse assim, vai que é tua, te vira. Sem ninguém te dar a mínima informação de que metodologia a escola usa, quais eram os recursos disponíveis na escola, que daí tu vai
descobrindo com os próprios alunos, com os colegas, sem qualquer orientação. E com isso eles viram nossas cobaias, né? A gente erra um Exatamente. monte até acertar. Exatamente, os alunos viram cobaias. E aí a gente está demandando ali o futuro do país nessas condições. Gente, não tem como a gente ser redentor do ensino. Tem como a gente se esforçar e ser um bom professor. Mas ser redentor do ensino no Brasil é uma missão impossível. Tá tudo errado. A gente tem que tentar melhorar. É muito sério, Diva. A gente tem que tentar melhorar o que está na nossa mão. Porque senão a gente morre louca, né? Se quiser mudar o mundo, morre louca. Tá? É igual o meu você sabe, tio. porque é muito comum você entrar numa sala de aula sem saber o que vai fazer e praticamente os alunos viram cobaia, porque é muito fácil delegar também as falhas ao professor. Ninguém assume, entendeu? Então, deixa que ele se vire. Se der certo, a escola ajudou. Se não der certo, o problema foi dele, ele que não soube utilizar. Então, aqui no Brasil é muito comum, já virou uma cultura, você delegar as falhas ao professor. Agora, o sucesso não. O sucesso sempre foi a instituição, é a escola, é a Secretaria de Educação, entendeu? Agora, falhas, se a criança espirrou e saiu catarro e foi bater na cabeça do outro, a culpa é do professor. Eu falo porque eu tive uma mãe que mandou eu ensinar o filho dela a limpar o nariz. Porque eu dava aula no CCA, ar-condicionado, e um menino de 7 anos com aquele catarro preto aqui, ó. Vem, vai. 2 semanas, ou seja, eu tinha dado 4 aulas para o menino, isso 20 anos atrás. E eu mandei um bilhete para a mãe. Falei, mãe, eu estou preocupada, porque não pode desligar o ar-condicionado, né? E ele está com uma secreção escura, para não falar que era um catarro preto. Falei, seria de bom tom a senhora procurar um médico para ver, porque está bem escuro. Aí, na semana seguinte, ela mandou assim, professora, providenciei um médico. Nesse meio tempo, por favor, ensine meu filho a suar o nariz. Escola particular, hein? Então, está muito fácil. Virou cultura no Brasil você associar falhas ao professor. O sucesso, ele é linkado à escola, à coordenadora, à Secretaria de Educação, os pais, mas o professor nunca faz nada para dar certo. É verdade. Então, o problema é esse. É total verdade isso aí. E fora outras coisas que milhares de pessoas vivem todos os dias no nosso Brasil afora. E por a gente ser humana, por tu pegar o papel higiênico e ir lá e limpar o nariz da criança porque tu gosta da criança e tu se preocupa com a criança, as pessoas vão cada vez montando mais na gente. E eu não estou dizendo aqui que a gente não deve se preocupar com o aluno ou não limpar o nariz dele. A gente tem que se posicionar. A gente tem que dizer, olha, limpei o nariz dele, mas isso é trabalho teu. Sabe? Porque o que acontece? Quanto mais a gente cede, quanto mais a gente faz pelo aluno, porque ele é uma criança e não tem noção, e daí é aí que mora o ponto sensível, digamos assim, é aí que é onde quebra a corrente, é porque tu vai fazer, porque tu não vai deixar aquela criança naquele estado. Tu não consegue, como ser humano, olhar para o outro e simplesmente virar a cara. Então, tu faz. Aí tu vai fazendo, e tu vai fazendo, aí tu vai fazendo, mas tu te cala. E a gente tem que falar. Eu faço, eu vou fazer sempre pelo meu aluno. Eu vou pegar aquele aluno que nem aconteceu uma vez, de um aluno, uma mãe que me odiava, falava mal de mim para a escola, para todo mundo, para o Deus, e o Mar já tinha ido nos chefões dos chefões falar mal de mim. E aí o que acontece quando as crianças veem os pais falando mal da gente? O que acontece? Vocês sabem? A criança, por mais que goste de ti, fica sempre com aquela coisinha assim. Quando ela gosta muito de ti, ela entra em conflito e chora, né? Quando ela gosta demais da mãe, ela começa a te agredir. E aí esse aluno estava com febre, e eu vou fazer sempre, com qualquer criança que tiver febre na minha aula, ele estava com febre. Eu dei o remédio para ele, e enquanto eu esperava ela, eu botei ele no meu colo, cuidando ele, botando assim o rosto na testa dele para ver se não estava
deixando mais quente. Ele era pequeno, uma criança pequena, e eu botava. E aí, quando ela abriu a porta, eu estava com o rosto na testa dele, vendo se ele estava bem, e ele estava no meu colo. Daquele dia em diante, ela mudou completamente comigo. Mas isso eu não fiz porque era o filho dela. Eu fiz porque era meu aluno, e eu faria com qualquer aluno, né? Então, as pessoas, exatamente porque a gente se preocupa demais com o ser humano, e com razão, que as pessoas vão lá, galopando nas nossas costas. E aí, é da gente saber se impor, saber se posicionar. E aí, eu acabei não lembrando do nome do... É o Moran, lembrei. É o Moran. É Edgar Moran. Ah, eu amo ele, só que ele é mais das tecnologias. Ele não é do inglês. Ele é mais das tecnologias. E o Lefa e a Vera Menezes são mais do inglês. Então, aqui vocês podem baixar, gente, numa boa, naquele link mesmo, ó, vou mostrar para vocês. Vocês vão naquele link, cliquem e vocês vão clicar aqui, ó, tá? Fazer o download. Se vocês não conseguirem fazer o download por esse meio, vocês cliquem na impressora, não vai imprimir, não se preocupe. Vocês cliquem na impressorinha aqui, ó. E aí vocês colocam salvar como PDF, ó. Vocês podem ver, ó, salvar no Google Drive, ir na impressora que tem aqui cadastrada, ver mais, vocês põem salvar como PDF e coloca aqui salvar, que ele fica salvo lá nos downloads, ó. O meu vai ficar nos downloads, mas vocês podem trocar aqui para qualquer um, tá? Então, são duas formas de vocês fazerem um download. Quando vocês não conseguem fazer um download de alguma coisa que foi compartilhada, tem essas duas formas que facilita. Ou aqui no download, ou aqui na impressora. E aí, claro, tem 32 páginas, né, gente? Mas isso aí é uma leitura opcional, não é obrigatório. Tá? Mas é interessante, bem interessante o que ele fala. Claro, Ana, posso sim, sem problema nenhum. Deixa eu fazer isso, para tu ter aí para poder acompanhar. E aí, gurias, se vocês quiserem compartilhar alguma... que podem falar, podem me interromper, podem discordar. Valéria, eu li o teu comentário no... Eu li o teu comentário no YouTube, mas eu não entendi o que tu quis dizer, porque eu não peguei o contexto. Acho que eu viajei. Comentário sobre o quê? Sobre o último vídeo, sobre o último Class in Class. Tu diz, concordo, mas há ressalvas. Mas eu não sabia do que tu estava falando. Lembro que eu fiz, mas nem eu lembro agora o que é que eu falei. Tá, sem problemas. Sem problemas, vamos continuar. Se tu lembrar, tu me fala. Ó, já mandei aqui no grupo. Aí isso aqui é para ler quando a gente tiver tempo, tá? Ó. É muito interessante o que ele escreve. Ele é muito queridão. Essa gente é muito legal, gente. Eu fico muito, assim, muito agradecida quando eu encontro um autor que disponibiliza as coisas gratuitamente. Não é porque eu não gosto de comprar, porque vocês sabem que eu compro sim. Mas é que, assim, dá uma sensação, assim, de, como é bom. Ó, a Yasmin falou na Denise Santos. Ela tem um livro com foco em estratégias. Não conheço. Alguém conhece Denise Santos? Não. Ó, Yasmin, compartilha com a gente aí. Deixa eu colocar aqui no outro. E aí, aqui, basicamente, eu gostei muito da maneira que é explicado aqui o que é TPR. Mas antes, vamos para as perguntas para debate, né? A gente vai debater. Se vocês quiserem debater no pequeno grupo, tá? Tranquilo. Vocês decidem. Se vocês quiserem debater no grande grupo, tranquilo também. São 3 perguntinhas só para a gente conversar um pouquinho. Essa é uma estratégia, vocês viram, né? Óbvio que vocês viram que é uma estratégia que eu tenho usado com vocês, de fazer pequenos grupos que as gurias se abrem mais, falam mais, ficam mais à vontade, batem uma trelinha e ficam se sentindo mais acolhidas. Eu acho que dá para fazer aqui também. Mas se alguém quiser fazer no pequeno grupo, eu não vejo problemas também. Tá? Qual a melhor abordagem para o meu aluno? Por quê? A gente tem tanta coisa, tanta
coisa por trás dessa perguntinha simples. Qual a melhor abordagem para o meu aluno e por quê? Vou botar no chat. Para começar, vamos lá. Depende do aluno. Certo? Eu tive um adulto, agora no passado, que quando eu tentava contextualizar com ele, ele não pegava o conteúdo. E eu tentava as estratégias que eu usava com os adultos até então e nada funcionava com ele. Mas quando eu puxava um ponto gramatical, pá, ele entendia rapidinho. Eu cheguei e disse para ele assim, Pedro, tu estudou muita gramática quando era criança. Dele, no inglês, dele disse assim para mim, sim, como é que tu sabe? Tu tem uma bola de cristal. Porque desde a terceira série, de 8 anos, que eu estudo gramática, fui ensinado com inglês através de gramática. Ah, pensa, gente. Criança com 8 anos começou a ser exposta à gramática da língua inglesa e nunca mais parou. Sempre foi ensinada através do método com a gramática, tá? Aí eu disse assim, não tem bola de cristal, mas eu já notei que tu pega o conteúdo quando eu puxo uma linha gramatical. Aí tu vai, pá! Então, o que eu tenho que fazer? Aí, ali, fez assim, né? É essas evidências que vocês têm que observar. A evidência está me dizendo assim, ó, puxa uma linha gramatical. Embora seja contra o que tu acredita, tu vai ter que sempre ir a favor do que o aluno aprende. Sempre. Então, o que eu comecei a fazer? Cada vez que eu ensinava ele, eu dizia, tu lembra que isso aqui era do Simple Present? Ou isso aqui do Simple Past? Não, isso aqui é Present Perfect. Começava a puxar as linhas gramaticais, pronto. Pedro aprendeu. Mas porque eu percebi, observando as aulas dele, e aí a gente vê, né? A gente não é na primeira, na segunda aula que a gente vai sacar o aluno, né? Vai ser lá na quarta, quinta ou mais. E quando os grupos são grandes, muito mais ainda, vai uns 3 meses, no mínimo, para tu sacar a tua turma. Então vai depender qual é a melhor abordagem para o meu aluno, vai depender do meu aluno. Vai depender da minha turma, vai depender do que ele apresenta, de dificuldade. Tudo vai depender do aluno. No que vocês acreditam? Para cada aluno, você tem uma abordagem diferente dentro daquela proposta que você tem na sua escola, né? É lógico que você vai apresentar conteúdos de uma maneira generalizada, mas na hora de você olhar cada aluno, eu, por exemplo, trabalho com educação municipal, pública municipal, hoje, né? Então, eu tenho vários alunos que são inclusão, e eu já tenho que ter esse olhar diferente. O que é que serve para um não serve para o outro, apesar do conteúdo ser o mesmo. Então, mesmo que o aluno não seja de inclusão, eu sei que eu tenho alunos que são mais auditivos, outros que são mais de escrita, e eu passo a aceitar e a avaliar esses alunos dentro dessa maneira, sem nem eles saberem, muitas vezes, né? Então, a prova valeu 10 para todo mundo, mas eu sei que a atividade dele oral foi muito melhor. E dentro mesmo da educação municipal, eu procuro trabalhar muito com a parte de listening e com a parte de conversação, dentro do meu limite, dos meus horários. Então, eu tenho alunos que vão maravilhosamente bem nesse ponto. E eu não posso simplesmente virar e falar, valeu meio ponto, que não é coisa que eu faço já de princípio. E eu procuro valorizar, sem que eles saibam, o que é mais forte neles, né? Apesar de eu não conseguir individualizar, mas valorizar. Então, a minha abordagem, ela passa a ser dessa maneira. O que é que eu valorizo mais em cada um? Porque minha aula, ela é muito limitada em termos de recursos e em termos de horário mesmo, porque eu só disponho de 2 aulas semanais, né? Um quadro. Até hoje eu tenho quadro verde, livro didático eu tenho, mas não tenho uma sala de computação, não tenho multimídia. É uma TV para 13 salas de aula.
Então, difícil. É Onde isso. tu mora, Valéria? Bauru, São Paulo. Centro do estado de São Paulo. Complicado mesmo. E eu tenho bastante coisa, ó, eu vou falar para você que perto de muitas escolas a gente ainda tem bastante recurso, né? Eu não posso reclamar, o material deles é um material importado, né? Mas eu não, como minha escola está em reforma, nós estamos num prédio que não tem sala de computação, então eu não tenho os recursos de multimídia. Aí sim é muito complicado, né? Mas ainda com sorte. É complicadíssimo. E vocês, gurias? Oi, olá, aparecendo aqui agora. Boa noite a todos. Eu Boa acho que não noite. tem como ser diferente. Eu lembro que no primeiro dia aqui a gente conversou sobre a questão de conhecer a turma, se aproximar, conquistar, né? E aí, com o tempo, a gente vai fazendo essas adaptações. É um pouquinho complicado, assim, principalmente no meu caso, o tempo ele é curtinho. E tem essa questão também que a Valéria até citou de inclusão, né? Eu tenho tido dificuldade em relação a isso, porque existem alunos que são que dão um pouco mais de trabalho, que é mais difícil. A auxiliar fica com ele, né? Tem uma pessoa ali para ficar com ele, mas assim, tem aqueles que já têm um pouco mais de dificuldade na questão da concentração, da atenção, mas ainda assim, a gente consegue perceber, com a sensibilidade que a gente tem, perceber o que é que a gente consegue fazer que chama mais atenção. Agora, a gente tem que ter realmente essa sensibilidade, né? O que é que chama mais atenção daquele, porque ele tem um pouco mais de dificuldade, mas é isso mesmo, não tem como ser diferente. Depende, como você falou, qual a abordagem para o meu aluno? Depende do aluno, né? Depende do tema que eu estou trabalhando, da turma, do tempo que eu tenho, dos recursos. Então, isso a gente vai fazendo as adaptações, né? Mais alguém gostaria de falar, gente? Eu acho que é tudo isso que a Renata mencionou, e além disso, a gente ainda tem que pensar que, mesmo tendo turmas da mesma faixa etária, as abordagens têm que ser distintas, porque a gente sempre vai encontrar turmas que são muito diferentes, mesmo estando na mesma faixa de idade. É o que acontece comigo aqui. Muito, muito diferentes. Eu posso esperar um resultado numa turma de 7º ano, e na mesma escola já não posso contar que esse resultado vai ser o mesmo. Então, tem uma série de fatores que influem na hora de escolher as abordagens. Eu achei a fala da Valéria muito humanizada com os alunos dela, de valorizar aquilo no que eles são bons. Eu tinha uma professora assim na faculdade que valorizava aquilo que a gente era bom, descontava realmente o que a gente não era, mas te dava mais pontuação por aquilo que tu era bom, que tu tinha feito certo. Eu nunca mais esqueci. Eu acho que isso é um ensino humanizado, valorizar no aluno aquilo que ele é bom, que ele é capaz. Claro, não é não é negligenciar outros aspectos, mas mostrar para o aluno que sim, ele é bom, porque daí eu não sei vocês, mas a minha geração aí dos 35 aos 45 anos carrega muito o peso do fracasso nos ombros, né? Eu sou uma que estou sempre dizendo isso, eu não sou boa em matemática, eu não sou, matemática não é para mim. Mas por quê? A culpa não é minha, gente. Fui eu que não fui ensinada da forma correta a matemática. A matemática não foi introduzida diretamente fazendo continha, e vocês sabem todo o processo que vem antes de tu começar a fazer continha, né? Melhor do que eu falar isso, a Renata sabe o que ela tem que trabalhar com os alunos dela ali para eles desenvolverem a noção de quantidade. Já dizia o Piaget, embora o Piaget tenha se baseado nos filhos dele, né? Ele já tinha uma noção basicamente disso, né? E a gente sabe o que envolve, e aí não só na matemática, mas nas línguas também. Não sai simplesmente escrevendo a língua portuguesa. Tem uma porção de coisas que tu aprende antes de ensinar, antes de tu aprender a ler e escrever.
e que isso foram sistematicamente negligenciado para nós, para nossa idade, e que o que aconteceu? A gente começou a carregar o quê? O peso do fracasso, né? Alguns colegas desistiram, esses colegas estão no EJA hoje em dia, né? E o EJA, quem trabalha com EJA tem que ter mais de 50% ali trabalhando na autoestima, porque senão eles desistem e vão embora. O trabalho do EJA é pesado na autoestima. Com as crianças, tu evidencia rapidamente quem tem uma autoestima lá no pé. Essa foi a minha maior preocupação quando eu tive filhos, que eu queria que os meus filhos não tivessem baixa autoestima, porque eu sofri demais com isso, né? Então, meu elogio, se tu vai perguntar para o Caio agora, Caio, o que tu é? Ele vai dizer, lindo. Porque eu fui me baseando no elogio, em mostrar para ele no que ele era bom, ficar feliz com um e com o outro, com os dois. Mas o Davi agora está entrando na pré-adolescência, daí, imagina, né? A fase é complicada. E a minha preocupação era que eles não tivessem autoestima baixa. E exatamente isso que eu tenho a minha preocupação com os meus alunos. Por isso que quando eu falei ali na primeira aula, a Renata comentou na aula passada que eu olhei para os olhos da menina e disse, esses lindos olhos azuis, aquilo ali, tipo, a guria se perdeu, nem conseguiu mais prestar atenção no que eu disse. Ela ficou roxa, vermelha, né? Ou seja, evidência número 1, baixa autoestima. Ninguém disse que os olhos azuis dela eram lindos, e eram lindos, são lindos até hoje. Número 2, ninguém elogia ninguém, gente. A gente é expert em apontar o erro, em falar mal, mas elogiar, isso a gente está carregando de geração para geração. Eu tenho que estar sempre me policiando para não dizer as coisas para meus filhos que a minha mãe dizia. Sempre. Porque fica. Muitas vezes os pais foram apoiadores dos filhos, os pais não foram apoiadores dos filhos, é verdade. É isso mesmo. E eu quero mostrar uma frase para vocês, e eu quero que vocês me digam. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Do Darcy Ribeiro. Tá? Eu acredito muito nisso. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta garra, eu tenho tanta força em fazer coisas. A Juliana falou para mim assim, ó, Bruna, tu não para quieta, guria, tu tá sempre inventando uma coisa, tu é 1000 pelo Brasil, eu tô sempre inventando uma coisa, eu tenho sempre alguma coisa gratuita. Não é porque que eu quero ser a boazinha das nações, não é essa a ideia. A ideia é exatamente isso, é combater a crise na educação. Eu sei que uma andorinha só não faz verão, por isso eu tenho uma comunidade de professoras maravilhosas. Então, eu acredito muito nisso, que é um projeto. Gente, a gente está falando numa educação de um país que tem milhões, e a gente tem, como disse a Valéria, giz e quadro na sala de aula e mal tem uma cópia. Se isso não é um projeto, é o quê? Posso falar uma coisa? Pode. Em 2013, eu tive a oportunidade de participar do Brasil Sem Fronteiras, e eu fui para Omaha, no Nebraska, eu e mais 499 professores. Eu fui da segunda leva. A primeira leva foram 17 professores do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência. Eu fui a segunda e teve a terceira, e a Dilma acabou com o Brasil Sem Fronteiras. Enfim. E o estado de Nebraska, para quem não sabe, eu não sabia, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. E o objetivo lá era troca de experiências entre professores. Então, nós fomos para estudar metodologias, né? Então, eles receberiam a nossa experiência, nós fomos lá como professores também. Então, eles teriam que nos ouvir, ver o que nós fazíamos, os projetos que nós tínhamos em escolas, enfim. E nós visitamos várias escolas. E a escola municipal, que é da educação infantil até o ensino médio, que nós visitamos só de educação infantil, só do Fundamental 1, né?
mas nós visitamos uma em especial que abrange todas. É vergonhoso para a gente. Eu me senti muito mal. Não por estar no lugar, mas por refletir o quanto é roubado da gente, né? Depois eu vou ver se eu passo para você e você disponibiliza para as meninas o que tem na escola. A faculdade, a biblioteca que eles têm na escola é maior do que a biblioteca da Unesp de Bauru. E a biblioteca da Unesp é imensa, tá? E nós perguntamos o que é que acontecia, né? É um prédio enorme. São 30% do income de 4, 5 bairros. É tirado 30% desse income é destinado para a escola. Então, pega, você mora no bairro 3, bairro 30% do bairro 1, junta os 5 bairros e tira 30% e vai direto para a escola. Não tem desvio, você entendeu? Vai direto para a escola. Não tem desculpa, não tem disfarce, não tem roubo, vai direto para a escola. E ela é municipal e todo mundo paga. Ela é paga ao mesmo tempo. Por quê? A justificativa deles eu acho muito justa, porque todos têm que ter responsabilidade. É um preço mínimo. Ah, mas você está falando dos Estados Unidos. Sim. E no Brasil também. Eu não estou falando que os mais pobres do Brasil teriam condições de pagar. Mas, se 30% do income dos bairros aqui no Brasil fossem destinados às escolas, não precisaria pagar também. E nós teríamos imagina o tanto de tecnologia que teria nas escolas municipais e estaduais. Né? O tanto de informação. E aí cairia por terra isso daí que você mostrou. Eu também acredito que a crise na educação seja um projeto. Eles querem os brasileiros mais burros. Porque se é tão fácil fazer em outros países, destinar 30% dos impostos para as escolas, por que aqui não pode ser feito? Ah, mas aqui tem outras coisas. Só 30%. Lavado. Vai lá, você entrega nas mãos. E tem tanta procura de alunos por essas escolas municipais que eles fazem sorteios pela Loteria Federal, as matrículas. Você faz a reserva, né, a intenção de reserva, mas é tudo por sorteio e tem que pertencer a esses 5 bairros. É lógico que aqui no Brasil está cheio de gente que dá jeitinho, na minha escola mesmo. Tem gente que mora lá na PQP que vem estudar aqui, que usa a conta de água da avó, da amiga da mãe, né? Que é um grande problema cultural também do brasileiro, dá o jeitinho, né? Mas eu acredito que se começasse a fazer isso, muita gente ia aprender a ser honesto. Porque aí a política funciona, né? Você tem resultados na hora do investimento seu. Mas é cultural. Infelizmente, no Brasil, muitas crises relacionadas à educação e à questão social são culturais. E a gente aceita. Né? Ah, é porque é criança, é porque é pobre, porque a pessoa é azul, porque a pessoa é do 5º sexo. Você vai dando desculpas. Né? As pessoas, elas têm muitas desculpas para ser exceção. Infelizmente, é isso que eu vejo. Eu me senti muito mal lá por isso. Porque eu falava, gente, a gente briga por giz bom na escola. E lá, o auditório deles tem 500 lugares. 300 com um notebook da Apple. O auditório de lá é muito melhor do que o auditório da USP. Aqui em Bauru tem USP e tem Unesp. E o auditório da USP é referência. Sim, você fica de queixo caído. Com a maior vergonha de ser brasileira.
eu me senti muito mal. Quando eu comecei a refletir, fazer os paralelos do que poderia, do que nós não temos, de como nós somos roubados descaradamente, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. A Yasmin está dizendo que tem dificuldade de ler. Yasmin, isso é porque não foi ensinado o hábito de leitura para ti desde que tu era criança, porque o hábito de leitura com a criança não começa tu sentada lendo, começa com a contação de histórias. Então, lá na educação infantil, tinha que ter uma professora contando histórias para ti, e depois ela ia te dizer assim, ó, eu tirei essa história desse livro. Né? E é assim que tu vai plantando a sementinha de um leitor. E se tu não tem esse hábito de contarem histórias para ti, e de fazerem 1 milhão de macaquices na tua frente enquanto conta a história, tu não consegue desenvolver a imaginação. Quando eu pego um livro e leio um livro, eu não consigo perceber o que está acontecendo na minha volta. Porque eu tô imaginando o detalhe do olho do personagem. O livro está em todo o meu ser, toda a minha volta. Por quê? Porque foi assim que foi me ensinado, contando histórias com caras e bocas e tal. E não foi o professor, foi meus irmãos. Né? Mas foram sabe eles que eu faço, que incutiram. Desculpa. Fala. Às vezes, Pode na falar. sala de aula, sabe o que eu faço? Eu mando meus alunos baixarem a cabeça, fecharem os olhos e eu conto histórias em português. É um momento de relax. E aí eu conto aquelas histórias mais sem pé e sem cabeça, ponho muito sorvete doce no meio. Aí eles, deitados com a cabeça, começam a dar risada. Aí eu falo, ih, o fulano deu um pum! Aí eles racham de rir. 6º ano, 9º ano. E eu falo mesmo, ih, o cara tá todo cagado. Aí eles racham de rir. Porque você vai puxando, é lógico que eu não falo besteira toda hora, né? Mas você vai puxando pela realidade do aluno e vai levando. Porque é isso que você falou. Hoje em dia, muitas vezes a dificuldade de leitura é a dificuldade da imaginação. Você não consegue transpor palavra por imaginação, por imagem, né? Imaginar aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes quem lê não consegue automatizar o pensamento. Exatamente Exatamente isso que a Valéria falou. Porque daí a tua dificuldade não é de ser leitora, a tua dificuldade de imaginar aquilo que tu está lendo. Quando tu começa a imaginar o mundo, façam esse exercício, tanto a Renata quanto a Yasmin. Pega qualquer livro, gente, não é para pegar aí uma autobiografia, um best-seller ou um artigo, não, qualquer livro, pega qualquer livro e vai imaginando. O início, depois que tu é adulto, é complicado. Fecha o livro, pensa. Depois vai ficar automático, entendeu? Tu vai imaginando enquanto vai lendo. E aí o que acontece? A Diva não teve educação infantil, só teve a escola com 7 anos e meio. Eu também não fiz educação infantil, Diva, mas os meus irmãos contavam as histórias assim para mim, com caras e bocas, e a gente lia gibi, eles iam um gibi para mim e mostravam as imagens. Então, assim, tu tem uma turma de 6º ano, por exemplo, que não é leitor, larga gibi na sala de aula, gente. Você sabe o que é gibi, né? Sim. Que às vezes a gente fala umas coisas que é bem bem regional. Larga a história em quadrinhos em sala de aula. Pode falar, Diva. Ao mesmo tempo que eu tive essa deficiência de não ter entrado na educação infantil, por ignorância mesmo dos meus pais, que tinham só até a 3ª série do ensino fundamental, as minhas irmãs tiveram. E aí, o que nós fazíamos? Em casa, brincava de professora com elas, e eu tenho uma irmã que é muito boa em desenho, e nós fazíamos as nossas histórias em quadrinho. Nós tínhamos a história, a família dos bicudinhos. Ai, que amor! E aí nós ficávamos imaginando histórias para aquela família, e assim é que a gente se desenvolveu, umas se apoiando nas outras. Eu tive muitos irmãos, né, 6, então não tinha TV, então tinha como imaginar bastantes coisas. Gente, não é leitor, né? Não é leitor e gosta de ler história em quadrinhos. Lê história em quadrinhos. Tira da cabeça, isso é infantil. Lê, dá risada. Não é leitor e quer começar com uma leitura... Uma leitura que eu não deveria indicar, mas para quem não é leitor, eu indico... Vocês lembram aqueles livros velhos, antigos, Sabrina, Bianca? Quem é que lembra? Vai ler aquilo que tu não vai conseguir largar.
Em 1990, eu já estava trabalhando, eu concluía o meu ensino médio nesse ano, e eu comecei a trabalhar numa imobiliária por indicação da minha cunhada, e eu conheci a dona de uma banca de revistas. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu fiz amizade com ela, eu lia um por dia desses aí. Eu lia e devolvia para ela. Coleções de Júlia, A Bianca, professora de Sabrina. português queria matar a gente, porque a gente deixava debaixo da carteira junto com o material. A gente fazia... Tinha eu e mais 3 amigas. A gente fazia aquela corrida, para ver quem lia mais. Trocava, já fazia banquinha com outras meninas de outra escola, de outra sala. Eu coloquei aqui Sidney Sheldon, é muito bom. Para quem tem problema com leitura... Ou Agatha Christie. Agatha Christie, é maravilhoso. Eu desenvolvi um trabalho há uns anos em espanhol, mas dá para fazer em inglês também, com os alunos e, de repente, até com vocês, principalmente quem tem criança. Você lê um livro, né? Geralmente livros mais finos, e depois você reproduzir o livro, fazer uma releitura. Então, usar o mesmo livro, né? Com os mesmos personagens, porém fazendo outra história, e aí em forma de quadrinhos. Fica muito legal. Eu vou ver se... esse material não está... Acho que não está comigo, está lá na escola. Mas eu vou ver se dou uma passada na escola e mostro para vocês o de inglês e vou ver se o de espanhol está aqui. Porque o de espanhol já tem uns anos e eu guardei alguns. Sempre guardo alguma coisa. Show de bola. E aí, assim, o que acontece? Não é leitor desde criança, morre não leitor, não, gente. Depois de... Tudo tem como desenvolver depois de adulto. Tudo. Então, assim, daí eu tenho professor de português que quer me enforcar, porque eu indiquei Júlia, Bianca, mas aí a pessoa nunca leu na vida, vai começar lendo o ensaio sobre a cegueira? Não, né? Então tem que é que nem um passinho de criança, vai lendo no gibizinho, depois pega a Júlia, Bianca, depois pega Sidney Sheldon, depois pega a Agatha Christie, como se fosse uma criança, vai de passinho em passinho, né? Porque faz parte. Exato. Porque tudo é leitura e tudo vai te puxar para mais, te torna um leitor, daí tu zera aquele assunto, tu quer mais, aí tu pega outro. E aí tu acaba lendo coisas do mundo inteiro. Quando saiu O Senhor dos Anéis, por exemplo, no cinema eu já tinha lido todos os livros, todos eles, né? E aí eu me arrepiei todinha quando eu entrei no cinema, porque um dos personagens que eles estavam representando lá no cinema era exatamente como eu imaginava ele. Então a descrição do livro era tão boa, tão perfeita, que eles pegaram um ator, que era o Orlando Bloom, pegaram um ator, pintaram o cabelo dele de loiro, e eu imaginava o personagem assim. Quando eu vi, assim, eu fiquei dura no cinema, né? Nossa, tem muitas pessoas que pensam igual, que imaginam igual, que sentem aquilo que o escritor quer passar, né? Então, assim, a imaginação, por isso que o Einstein já dizia, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. A imaginação é muito importante. Na minha família não havia leitores. Entrei na escola com 8 anos, mas no 7º ano encontrei uma professora maravilhosa que passou 8 livros para eu ler no primeiro dia de aula. Na minha família não tinha leitores também, Rô. Mas o meu pai, um dia, ele ia para as feiras de tecnologia em São Paulo, e eu acho que como ele estava com pouco dinheiro, ele comprou um livro de presente, um livro em promoção, para mim e para minha irmã. E aí, a partir daquele dia, eu virei leitora, porque eu li tantas vezes o livro que eu decorei e sei até hoje. Dali em diante, eu virei uma leitora, que daí eu descobri a biblioteca da escola e comecei a ler sem parar. E eu vi que a leitura é um mundo à parte, né? Quando eu quero relaxar, eu pego uma literatura, né? Pego uma literatura porque aquilo é o meu mundo à parte. Eu crio assim, eu vejo, eu imagino... E é muito difícil de me tirar de cima de um livro, por causa desse poder de imaginação. A gente vira leitor apaixonado, né? Aquela do estilo que nem eu falei lá na outra aula. A gente fica cheirando os livros, né? Beija os livros, abraça, agradece o livro. Muito obrigada, livro. Gente, alguém quer falar alguma coisa? A gente está recém na primeira pergunta. Eu tenho problema para ler, porque eu sou auditiva, então eu tenho que ler em voz alta. Então, não é em todo momento que eu posso ler. Faz audiobook.
Tá lavando a louça, tá ouvindo audiobook. Audiobook é a solução para ti. Então, eu digo, mas o que serve para outras pessoas, por exemplo, eu trabalhava longe de casa, pegava ônibus, ficava 1 hora no ônibus, eu via as pessoas lendo no ônibus e eu não conseguia fazer isso, porque eu tinha que ler falando. Tá, mas eu não tenho que ler falando, eu também não conseguia, porque quando eu leio em movimento, eu fico enjoada e vomito. Aí eu sempre sou a motorista da vez. Quando tem que ser alguém que seja motorista da vez, não tenho nada para fazer. Eu fico no celular. Uma vez eu testei, eu li as placas dos carros, eu vomitei. Então, qualquer coisa que eu fixar o olhar, eu vomito. Eu tenho que ficar na paisagem. Então, eu sou sempre a motorista da vez. Não conseguia ler no trem, não conseguia ler no ônibus, não conseguia ler em lugar nenhum. Sempre passava mal. Eu tenho problema com leitura também. Eu adoraria ter aquela vontade imensa de ler, mas quando começo eu durmo, mas estou treinando. Às vezes eu durmo também, mas eu tenho uma imensa vontade de ler, mas a minha imensa vontade de ler é literatura. O que está no meu sangue é literatura. Eu reli as Brumas de Avalon, as 800 páginas em 15 dias, né? Então, assim, eu tenho uma fome de leitura, mas eu gosto de literatura. É o meu negócio. Gente, vamos para a segunda pergunta. É isso aí. Começa com uma historinha. Tipo assim, começa com a professora maluquinha, entendeu? Cadê aqui? O que prevê a BNCC para o ensino de línguas? Vou colocar ali no chat. Gurias, já estudaram a BNCC? Olha, eu tô que nem a Mirelle. Nem fiz questão ainda. E aí, o que ela prevê? Aqui em Bauru, nós tivemos que montar todo o projeto já para esse ano em cima da BNCC. Todo o projeto. E estamos fazendo revisão já para 2021. Mesmo porque, como nós trabalhamos diretamente com a educação inclusiva, mesmo na sala de aula, nós temos os psicopedagogos de apoio, então toda a nossa estrutura ela é voltada para a BNCC e para as inclusões. Bauru hoje é centro de referência, né? A educação municipal de Bauru é centro de referência para a inclusão. Então, desde o ano passado, tudo foi montado, tudo funcionando de acordo e já está sendo revisado. É mais trabalho só. Gente, claro que eu já olhei a BNCC, já li, já dei uma lida, mas começou a me dar aquele cansaço, igual a Mirelle disse, sabe? O sono, começou a me dar um sono e um cansaço. Porque a BNCC na teoria é linda, né? Mas na prática, tá funcionando? Funciona porque continua funcionando do mesmo jeito, só que é mais serviço para você, porque você tem que fazer previsão segundo o código X, segundo o código Y, segundo o código X1, X2, X3. Você tem que detalhar muita coisa para fazer a mesma coisa. Complicado, né? Volta naquele ponto. As pessoas no Brasil estão acostumadas a falar, dar receita para os outros fazerem, né? Não, olha, está tão tranquila a diretoria de ensino, o que nós vamos inventar hoje? Hoje nós vamos inventar uma BNCC diferente. Daqui 6 meses está tudo tranquilo de novo. O que nós vamos inventar agora? Agora todo professor para entrar na sala de aula tem que ter cabelo cor-de-rosa. Vai lá. É assim. É a mesma coisa. Abre o teu microfone e fala um pouquinho sobre a formação. Bem, gente, eu não quero abrir porque eu não quero assustar vocês, porque hoje, na verdade, essa semana eu estou igual uma louca. Eu tive que dar formação bem no início. Eu estava como coordenadora, então eu tive que ler muito artigo, tive que ler alguns livros. E a
BNCC, ela trabalha muito com habilidades. Nós que somos da educação aí, hoje eu não consigo mais ver o professor de inglês somente sendo de inglês. Não sei se vocês estão vendo toda a onda que o Brasil está se movendo, né? A Universidade da Bahia está dando um curso de CLIO. O CLIO nada mais é para trabalhar a educação bilíngue. Então, nós vamos ter que atrelar a BNCC com a educação bilíngue. E a BNCC, ela trabalha com crianças a partir de 0. Lá, a criancinha que vai para o maternal. Então, você vai ter que entender de habilidades. Na BNCC, ela já dialoga um pouquinho de Pickler, ela dialoga também com a abordagem montessoriana também, principalmente ali para essas criancinhas pequenas, né? E é onde eu vi alguns professores de idiomas falando que não, que tem que trabalhar com criança só a partir de 2 anos. Não, mas a criança está lá na escolinha a partir de meses. E aí a gente vai ter que entender isso e trabalhar isso também na educação bilíngue. E ela separa bem, é legal na educação infantil que ela separa ali a criança por faixa etária, né? Ela traz uma informação que eu acho que é linda, mas infelizmente no nosso país eu vejo muito que é só no papel, tanto na escola pública quanto particular, que é a presença da família, né? Que tudo aquilo que a criança estiver aprendendo, a gente tem que dialogar com a família, trazer a família para a escola. Essa parte eu acho que ainda é muito delicada para nós conseguirmos aí encontrar, né, um caminho para isto, né? Muito obrigada, Rô, pela sua participação importantíssima. E como a nossa colega falou, o difícil, não sei se é o difícil ou cansativo, é que cada habilidade tem um número, tem uma letra, e aí você tem que estar o tempo todo trazendo, reforçando isso, e às vezes uma habilidade, você vai trabalhar aquela mesma habilidade em 3, 4 atividades diferentes, né? Eu acho que o complicado, gente, da BNCC não é a BNCC, não sou contra a BNCC, mas agora vamos falar o preto no branco. Tá, ela está falando em metodologia montessoriana, certo? Vocês sabem qual é a base da metodologia Montessori, né? É tu expor os alunos a diversas opções, em diversas habilidades, diversas formas de desenvolver aquele conteúdo X ou aquela habilidade X, mas para quem é o maior trabalho daí? Aí tu vai ter que desenvolver, fazer 4 planejamentos, 5 planejamentos de aula para uma turma, uma escola sem recurso. Porque se tu tem recurso, tu consegue fazer tranquilamente isso, né? Tu desenvolve ali, tu faz já a sala de aula da BNC, da Montessori já é adaptada para a metodologia dela, né? Então, assim, tu consegue tranquilamente se tu tem uma sala, que nem disse a Valéria lá em Nebraska. Tranquilamente. Tu faz ali o canto da tecnologia, pesquisando no computador, os outros alunos vão criar um trabalho artístico, os outros vão não sei o quê. Mas e na nossa realidade? É possível isso? Então, eles criaram uma BNCC para uma estrutura de escola lá de Nebraska, não do Brasil. E aí, o que a gente faz? E aí, o que eu vejo também, assim, ó, a gente tá, Bruna, você está dizendo que a crise no Brasil é um projeto, que tá tudo ferrado, tá tudo errado, que aí a gente chora e corta os pulsos. Não. Se tem alguém que tá aqui silenciosamente protestando e fazendo tudo contra esse sistema, somos nós. Cada um de vocês, todo dia, tá lutando. Em vez de vocês estarem na rua com bandeiraço, protestando, gritando, batendo panela, vocês estão protestando dentro da sala de aula de vocês todos os dias, quando vocês planejam uma aula diferente, quando vocês procuram recursos por conta própria,
quando vocês partilham com os colegas boas ideias, quando vocês buscam boas ideias, quando vocês mandam mensagem lá no WhatsApp, ai, não tive ideia para tal coisa, o que tu acha? Quando vocês expõem os alunos à tecnologia, todos os dias vocês estão lutando contra esse projeto que querem da educação. Todos os dias vocês estão lutando. Com o que vocês podem, com o conhecimento de vocês, com as armas de vocês. Vocês podem ter certeza. O nosso trabalho é aumentar as professores que façam isso. Dá trabalho, dá. Mas a gente vai desistir da educação? Eu não vou desistir nunca. Ainda mais que eu encontrei vocês. Pensam como eu. Não vou desistir nunca. Vocês só me dão força de continuar com a minha ideia de popularizar o quanto antes o conhecimento para os professores, para que esse projeto nunca se instaure terminantemente no Brasil. Porque a gente já sabe que é um projeto e que está se alastrando cada vez mais. Mas que, enquanto tiverem pessoas como nós, ele não fica. Bruno, olha só, quando eu trabalhei isso, eu estava numa escola que eu estava com 34 professoras. Nós dividimos em 2 grupos e eu fiquei com 34 professores. O que mais havia a reclamação é disso mesmo que você está citando, a falta de possibilidades para a gente realizar o que ela fala na escola. Porque a gente teria que fazer o cantinho da leitura, o espaço de brincar, a criança... a BNCC ela trata muito da criança ser criança, né? Dela poder explorar aí esse brincar, lógico, trazendo determinadas intenções, mas esse era um ponto assim crucial que muitos traziam. O professor, ele que está ali dentro da sala de aula, ele sabe da realidade, né? Que eram coisas que, na verdade, eram inviáveis para a nossa realidade. Mas é o que eu falo. Surge BNCC, surgem várias leis para enfeitar, porque você, como professora, você faz, você procura, você planeja, mas não tem recursos para alinhavar com a própria proposta deles. Porque quando você cobra o diretor, você cobra o município, você cobra o dono da tua escola particular, que eu já trabalhei muitos anos com escola particular, e você vai requisitar um material extra e ele trabalha com o que tem. Então, é lindo no papel falar que você está reformulando a educação, mas na hora de você pôr a prática, você financiar a prática, todo mundo corre, né? E se não for realmente o professor que vai atrás, que corre atrás de metodologias, de métodos, de material, se você não puser a mão no seu bolso, ou você realmente bater o pé e exigir que a escola faça, não funciona nada, né? E isso que é muito cansativo aqui, que eu volto a dizer, é uma questão cultural. O Brasil é lindo de fazer leis, de fazer propostas, coloca lá um livrão para você ler, seguir, fazer rodas de professores, o que vocês sugerem, o que nós temos de novo. Você vai, põe lá, faz um projeto maravilhoso, um novo projeto de educação do município. E aí não funciona por quê? Porque não tem giz, porque não tem a lousa, porque não tenho... Imagina uma sala de Montessori, né? Como que nós faríamos? Eu estou trabalhando em salas de aula que cabem 19 alunos, como eu falei, estou numa escola adaptada, recebendo a minha escola, né? E juiz só manda enfiar aluno lá, porque, inclusive, é a melhor escola do município. E aí vai, juiz manda enfiar. Então, eu tenho uma sala de aula, por exemplo, que só cabe todos os alunos, que cabia só 19, hoje em dia tem 23. A mesa do professor está lá num canto, não dá para você movimentar. Lousa e giz. E eu tenho bundão. Se eu me movimentar, eu bato minha bunda na cara do aluno. Como é que você faz uma BNCC funcionar? É assim, diva. A gente vai rindo, mas a coisa é séria.
É péssimo você participar de projetos onde você visa melhorar a educação. E tem outra, nós somos professoras de aulinhas de inglês. A própria escola já olha a gente com outros olhos, né? Então, você tem que lutar contra um monte de problemas num sistema que marginaliza o inglês. Um sistema falido, né? O nosso sistema é falido. Ó, o que a Mirelle disse, que, ó, e aí é um exemplo que a Mirelle disse, é o exemplo de quando a ignorância vem dos superiores, né? Está tentando convencer a diretora de colocar inglês a partir dos 3 anos, mas é que a professora, que é very beginner, ensina umas palavrinhas soltas. Aí o que acontece? Não só desmerece o conhecimento dela sobre o ensino da língua inglesa, como acontece aqui na minha cidade. Acontece aqui na minha cidade. Você sabe, eu tenho uma escola de idiomas aqui. Todos os meus concorrentes, todos que são aqueles grandes nomes de escolas, tá? Eu acho que só tem umas 2 escolas que são como eu, assim, independente. Todos eles têm professores de inglês que são os alunos do ensino médio. Tá entendendo? Qualquer um ensina inglês. Então, aí já vem cultural. Ah, não, mas para criança? Para criança qualquer um ensina. Não, deixa a professora deles mesmo ensinar umas palavrinhas ali, blue, yellow, pink, enfim, sabe? Esse é o maior problema, né? A banalização da nossa profissão, né? Então, assim, que nem eu trabalho num colégio em que eu dou aula para educação infantil e ali eu tenho alunos desde os 3 anos. E eu vejo o progresso deles, né? É legal, é bonito e assim, e aí eles vão aprendendo, eles vão crescendo já com as 2 línguas. E aí nesse outro colégio que eu trabalho, que é muito maior, muito mais assim, bem visado aqui, né, na minha cidade e tal, as crianças começam com o inglês a partir dos 4 anos. Aí eu falei para ela, porque assim, eu sou, como é pela Oxford, eles têm um ambassador, né, que eles falam. Então, eu sou a ambassador. Eu recebo as informações e passo para outras professoras. Então, lá eu não dou aula para educação infantil. Mas eu tive uma reunião com a dona do colégio, a diretora, e falei para ela, falei, viu, vamos começar a colocar o inglês a partir dos 3 anos, ou até antes, né? Mas não precisa, eles nem sabem, eles estão aprendendo a falar. Eu já conversei com as professoras e elas já estão dando umas palavrinhas, assim, ensinando umas palavrinhas. Só que eu dou aula para essas professoras, tá? E assim, elas são básico do básico do básico. Entendeu? Eu uso com elas aquele material Smart Choice, o Starter. O Starter, ele é bem assim, é o very beginner, né? E mesmo assim, elas têm muita dificuldade. Aí eu fico pensando, gente, como que elas estão fazendo isso? Mas eu tentei, né? Quem sabe mais para frente eu tento de novo, porque eu não vou desistir. Né? Então, de repente, mais para frente eu vou tentar de novo e mais uma vez. Quem sabe ela vai enxergar isso, né? Eu acho que é aquela história de ficar, assim, na teoria é tudo muito lindo, né? Vai para a prática, como a Valéria estava dizendo. É complicado porque a gente não... Falta uma uniformidade, assim. Primeiro de tudo, o interesse do poder público, né? Já começa daí. E aí, eu não sei aí onde vocês moram, mas por aqui, por exemplo... É complicado porque, assim, o tempo de aula, cada escola, tem escola que eu trabalho que são 30 minutos, tem escola que são 45 minutos, tem escola que são 50. Então, assim, né, aí você fica, às vezes, você tem que fazer a mesma coisa, digamos assim, mas em 30 minutos do que você, 50, 45, aí já começa daí. Outra coisa, eu não sei aí, mas aqui, essa questão do bilíngue, está crescendo agora, mas o que acontece? Cada escola faz do seu jeito. Não existe uma uniformidade, assim, não existe uma regra, sabe? Assim, tem escola que aí bota lá bem grande a faixa bilíngue.
Aí é bilíngue porque ela fechou uma parceria com um curso de inglês e todos os dias à tarde, no contraturno, a escola de inglês vai até lá, né? E dá aula de inglês para as crianças. Aí a outra também bota lá a faixa bem grande, bilíngue. Aí lá é bilíngue porque tem uma unidade de um curso de inglês, você já tem uma unidade física de um curso de inglês X, que todos os dias, quando termina a aula deles, aí eles têm todos os dias não, 2 vezes na semana. O primeiro exemplo que eu citei foi todo dia. Aí esse segundo exemplo é 2 vezes na semana. É bilíngue também. Aí o outro é bilíngue, não, tem um professor próprio, da própria escola, mas já trabalha com material totalmente diferenciado, e eles estipularam que são duas tem que ser, aumentaram de 1 para 2 vezes por semana. Outra escola aumentou de 1 para 3, então assim, cada escola faz do seu jeito. Ela quer fazer a propaganda que ela é bilíngue, mas é como se é bilíngue só pelo fato de existir o inglês, não interessa como. Se é 30 minutos na semana, se são 2 vezes, se são 3, se é todo dia, se é, entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque Olha só, a teoria meninas, é de um quero jeito, quando você vai aproveitar para a aí. prática, é uma série de fatores e de dificuldades, de obstáculos que a gente encontra para conseguir colocar isso em prática, né? Ó, amanhã eu vou realizar uma live com o Ivan Siqueira, que ele é o relator das diretrizes da educação bilíngue no Brasil. E eu vou começar em outro formato, né? Eu fazia essas lives geralmente no Insta, agora eu vou para o YouTube, então espero que vocês vão assistir e fazer questões também, né? Porque, na verdade, esse documento ainda não foi assinado. A gente está no aguardo. Eu acredito que ele vai ser assinado sim. Tem muitas escolas brigando muito. Vai ser às 18 horas. E eu coloco o canal lá no grupo, tá, pessoal, para vocês. Tem muita escola brigando, tem muito professor brigando, tem muitas situações aí ocorrendo, né? Pais também estão insatisfeitos. A escola que faz um investimento Y está triste porque está angustiada porque fez todo aquele investimento em uma outra escola que não fez nem a metade, mas quer levar o mesmo título, né? E até para ter o título de carga horária estendida, tem um diferencial. Ela não pode colocar qualquer quantidade de horário e ter como carga horária estendida também não. Gente, e o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que as escolas começaram a criar, no meu ponto de vista, é desculpa. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista no início do ano numa escola, que é próxima à minha casa, e aí ela disse assim, e o que é uma escola bilíngue para vocês, né? Estava fazendo entrevista em grupo. Eu disse, uma escola bilíngue tem que ter tudo bilíngue. Se é um evento, o evento tem que ser bilíngue. Se tem como vocês chamam quando tu pula no chão, assim, com os quadradinhos, como é que é? A gente diz aqui pular sapata. Amarelinha, Quando faz uma amarelinha no chão, a amarelinha tem que ser bilíngue. Se tu fizer qualquer coisa, isso é uma escola bilíngue. E sabe o que me disseram quando eu respondi isso? Mas é que a nossa escola não é bilíngue, é um projeto bilíngue. As turmas são bilíngues, não é a escola. Vocês estão entendendo que eles estão criando ressalvas para não adaptar a escola? Tá vendo? Aí eu quase falei assim, eu não queria me queimar, né? Mas aí eu disse assim, bom, então isso não serve para mim. Me deu vontade de dizer bem alto. Porque eu não vou dar aula para turmas bilíngues em que os alunos só se comunicam comigo e mais ninguém em inglês. E aí, se eles não falarem, a culpa é de quem? Minha, né? Mas por quê? Porque a escola não se adaptou para receber, para fazer uma escola de fato bilíngue. Aquilo foi horrível. Foi assim, uma experiência terrível para mim. Isso não é bilíngue. É um projeto de escola também, exatamente, falei. Exatamente. Gente, a última pergunta é... Deixa eu colar aqui. Como eu posso criar uma metodologia significativa? Como eu posso criar uma
Metodologia significativa. Essa eu vou deixar vocês falarem primeiro. Eu volto a dizer que, a partir do momento que você tenta individualizar, né? Primeiro você procura realmente significado na sua prática. Por exemplo, apesar de eu trabalhar com educação municipal, eu sou professora de inglês, eu não sou professorinha de inglês, né? Então, eu vejo a minha responsabilidade em ensinar inglês, não passar frases para serem traduzidas. Então, eu procuro ensinar aquilo que ensinar não, mas passar aquilo que vai fazer realmente sentido para eles. Então, eu tenho a proposta do livro, né? Mas o que é válido de todo aquele livro? Por exemplo, uma unidade que eu trabalho, eu não dou tudo. Eu busco aquilo que é para a minha clientela. Eu trabalho hoje em 4 escolas do município. O que eu trabalho na escola, que é a minha sede, eu não trabalho nas outras 3, porque elas são mais periféricas. Não por discriminação, mas é porque eu sei que, por exemplo, tem uma que eles não têm o mesmo nível de informação. Eles têm celular melhor que o meu, mas eles não têm o mesmo nível de convivência que os alunos da minha sede, por exemplo. Então, você trabalhar com metodologias significativas é você realmente humanizar, você buscar que aquilo que você está tentando ensinar, passar para o seu aluno, faça sentido para ele. Por exemplo, essa escola que eu falei, que ela é mais periférica, a prefeitura paga também livro infantil de inglês. E o primeiro livro que eu tive aqui, ele era muito bonitinho para criança, tem a parte motora, tem jogos para as crianças trabalharem. E muitos dos jogos não era para recortar, era para... eu esqueci agora como fala, para destacar. Destacar. E você acredita que essas crianças de primeiro ano não tinham coordenação motora para destacar? Então, eu tive que fazer uma aula à parte e aprendi com eles nesse ponto, né? Então, toda vez que eu entregava livro para primeiro, segundo ano, terceiro ano, até hoje, eu tenho que ter uma aula só para ensinar a destacar. Então, eu faço a aula aqui na frente, olha aqui na teacher. Então, você vai para fora, dobra para dentro, dobra para fora, dobra para dentro. Dobrou umas 3, 4 vezes. Aí, põe aqui, puxa devagarzinho, vou de carteira em carteira. Então, eu acredito que, quando você trabalha e você fala de metodologias significativas, não é só você escrever aquilo que é bonito no papel. É você realmente trabalhar aquilo que seu aluno precisa. Tá? A table para um aluno é diferente para o outro. Não só o visual, mas o significado dela. Tá? Então, tem coisas que você não pode trabalhar de uma mesma maneira, mesmo sendo uma rede, mesmo sendo um livro só, você tem que ter olhares diferentes de verdade para a comunidade com a qual você está trabalhando. Tá? Já falei demais. Alguém mais quer falar, gente? Olha, eu vou falar para a Valéria que Valéria, você ainda está assim numa situação privilegiada. Um município. Está ouvindo? Não está ouvindo? Cortou o som. Agora sim, mas na hora que você começou a falar, cortou. Que tem inglês ali desde a educação infantil, eu acho isso tão importante. E, infelizmente, nós temos muitos que ainda não têm a rede estadual só a partir do 6º ano. Então, você ainda está
tá numa situação muito boa. Alguém mais, gente? Eu posso dizer para vocês que eu entrei em pânico, assim, porque eu era ratinha de sala de aula, assim, de CDF mesmo. Na faculdade existe, não sei se para vocês, na minha faculdade foi assim, não foi apresentado todas as metodologias, todas, mas assim, foi enfatizado, tipo, foi condenada, foi crucificada o audiolingual ali do CCAA, da Wizard, e foi condecorada, foi santificada as abordagens comunicativas, né? Quando eu estudei. Como eu era muito CDF, né? Eu entrei em pânico quando eu comecei a misturar a metodologia. Daí, nas minhas aulas, eu identificava as necessidades dos alunos e comecei não só a abordagem comunicativa, botava o TPR junto, fazia um drill de vez em quando, sabe? Quando eu comecei a misturar, eu me sentia muito culpada, eu me sentia horrorosa. Meu Deus do céu, eu tô emburrecendo os meus alunos, estou achando que eles são papagaio. Eu tinha dificuldade com isso, muita dificuldade, até que um dia um santo pensador aí disse, não, vocês têm que misturar as metodologias, que é assim que tu vai atingir diferentes alunos. E aí eu me senti assim, liberta daquele peso, uma vez por todas, porque assim, por mais que eu deteste, e aí é minha opinião pessoal, a metodologia Wizard, a metodologia CCA, por mais que eu odeie essa metodologia, elas ensinam. E talvez de uma forma alienada, sim, mas existem alunos que só aprendem com aquela metodologia. Eles jamais vão aprender com abordagem significativa, comunicativa. Não vai ser significativo para eles. Eles só vão aprender pelo repetir. E aí, eu não tenho como desqualificar uma metodologia dizendo que a minha é melhor se eu não conheço meu aluno, né? Eu tenho que saber que aluno eu tenho antes de eu dizer qual é a melhor metodologia para ele. Tanto que muitas vezes, desculpa, muitas vezes tinha alunos que estavam saindo, e é real isso, da Wizard para minha escola, e eu dizia para o pai, não matricula ele aqui, porque ele não vai se adaptar. E não deixava as pessoas fazerem matrícula, não deixava sair da Wizard, porque eu conhecendo aquele aluno, eu sabia que ele não ia se adaptar. E eu estava perdendo o aluno, estava, mas a minha consciência estava tranquila. Tu quer falar, Brígida? Sim, sim. Aproveitando esse gancho aí que você falou de metodologias, isso que você falou da Wizard, até a CCAA, eu considero assim duas metodologias que trabalham, foco é o repeteco, como você falou, porém, a repetição ela é muito boa, na minha opinião, para alunos iniciantes, para aprimorar, né, a pronúncia e tudo mais. Só que quando você vai levando aquele aluno, que ele se torna nível intermediário, upper intermediate, que ele tem que, como que eu vou dizer, as perguntas não são perguntas assim fechadas que yes I do, no I don't. Ele tem que criar, ele tem que dar a opinião dele. What's your opinion about? Aí o repeteco cai, porque ele fica tão condicionado a seguir um modelo que depois ele tem dificuldades em criar, em montar sua própria resposta, sem ter um modelo a seguir. E aí são poucos que conseguem migrar desse estágio de repetição para um novo estágio que já está ali no nível intermediário para avançado, e em que ele tem que saber se expressar. Pelo menos é a minha opinião. Então, o repeteco é bom até um certo ponto. Eu acho ele importante, sim, porém até um certo ponto. Isso aí. O repeteco, ele é importante. A gente tem que repetir para aprender, sim. É necessário. O problema não está em repetir. O problema está em como eu faço essa repetição. Porque quando eu repito sem propósito nenhum, eu estou alienando meu aluno. Só que existem alunos que aprendem assim.
E a Yasmin, por exemplo, sim, aprendi com a metodologia Wizard, ela aprendeu assim. E não quer dizer que ela é mais burra ou mais inteligente, significa que ela se adaptou àquela metodologia. Então, assim, no meu ponto de vista, eu sei o que tipo de metodologia eu uso para minha escola e por isso eu faço uma análise dos alunos. E se ele vem da Wizard, ele se adaptou àquele método, eu não digo para o pai e para a mãe que não tem que trocar, porque ele vai ter dificuldade com o meu método, com o método que a gente utiliza. E aí, por quê? Porque a gente faz a repetição também, mas a gente varia o tipo de repetição. Eu repito através de jogos, eu repito através de brincadeiras, eu repito através de teatro, eu repito com histórias, eu não repito sentado, apenas repetindo, né? Então, assim, é complicado para os alunos que vêm da metodologia Wizard, porque eles se acostumam a decorar os drills, né? E quando eles olham o meu material, eles ficam muito nervosos. Nossa, eu vou ter que decorar tudo isso? Como assim? E aí, até explicar que sapo não é jacaré, né? Eles ficam extremamente ansiosos, né? E é isso que a Brígida falou também é muito importante. Quando tu tem que passar do processo de mero repetidor para produtor de frases, se tu não te liberta daquilo ali, tu tem uma dificuldade imensa também. Isso aí é muito importante também. Gurias, alguém gostaria de dizer isso? De dizer alguma coisa? Podem falar. E aí, se vier da nossa idade, eu recebi muitos alunos com um fracasso no ombro, dizendo assim, não adianta, eu não consigo aprender, eu já fiz CCA, eu já fiz o Wizard e eu não aprendo. Daí eu tenho que explicar, porque daí, gente, a gente tem que educar a comunidade. Gente, olha só, o Wizard e CCA usa metodologia X, tal e tal escola usa metodologia Y. Tenta fazer uma aula aqui para ver se tu vai te adaptar. Porque a pessoa não, que nem disse Yasmin, ó, eu sou visual, como ela é auditiva, eu não aprendi, né? Não vai aprender com aquela metodologia, infelizmente não vai. Os auditivos vão se desenvolver, por isso que essas escolas estão atualmente perdendo alunos massivamente, porque a nova geração é em peso, né? A grande maioria visual e sinestésico. E o método auditivo, audiolingual, não vai mais funcionar. E essas escolas que têm aí essa cara de anos 80, tá perdendo aluno, porque eles não conseguem se atualizar, eles não conseguem se adaptar. Eles podiam fazer aí um audiolingual contemporâneo, mas eles não estão conseguindo. Eles poderiam adaptar a própria metodologia para o atual, mas eles não estão conseguindo. E aí está perdendo massivamente o número de alunos, porque nossa geração aí nova, nossos alunos não são auditivos, são visuais em peso e sinestésicos, principalmente. É aquele aluno que vai aprender através do movimento. Por isso que voltou com tudo o TPR, que é a metodologia que integra o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, vem com tudo, contextualizada, claro. Ela voltou com todo esse peso, que era uma metodologia lá dos anos 70, que foi readaptada e está sendo implementada atualmente. Ó, deixa eu ler o que ela escreveu. Eu fiz uma entrevista na Wizard e foi um horror. Você tem que seguir uma ordem e se você sair excluída do processo, como eu fui. Então, você tem que repetir 3 vezes com o aluno cada sessão em cada ordem. E tu tem que supor, tu tem que prever os erros que eles vão cometer. E dependendo do erro que eles cometem, por exemplo, se eles falam em português, ele tem que falar em inglês. Se eles falam em inglês, você tem que falar em português. Tem uma lógica de correção, assim, bem inflexível. Eu também já fiz uma entrevista na Wizard, Yasmin, eu sei como é que é. Já trabalhei por um certo tempo e a correção segue o sistema pirâmide que a gente fala. Se bem que eu já estou afastada da Wizard há um bom tempo, já faz uns 6 anos ou mais, mas eu acho que muda o livro lá, a capa, mas a metodologia é a mesma, que é uma metodologia, se não me engano, criada por Mormons. Então, é um sistema de repetição pirâmide, onde você começa com um sujeito e um verbo, dali você vai aumentando a frase. E quando o aluno erra, você tem que voltar àquela pirâmide. Entendeu?
Aí você volta, por exemplo, ele errou uma conjugação da frase, você volta lá. Por exemplo, lá eu lembro a primeira lição, I drink, I eat, e aí I drink water. Aí você fala in the morning, aí ele tem que completar, I drink water in the morning. Every day, I drink water every day. Se ele erra, você volta, I drink. Só que você volta lá no infinitivo, to drink. I drink, you drink. E aí vai, continua. E é uma coisa que até você fica condicionado, porque se eu tinha sala com 16 alunos, se um errava, você sabia quem foi, que palavra que foi, porque todo mundo fala muito juntinho, tudo igual, como se fosse um exército ali, ó, soldadinhos. Exatamente. A Brígida não poderia ilustrar melhor. Essa metodologia, ela foi para isso, né? Período de, eu acho que era, não tenho muita certeza, mas parece que foi no período da guerra, aí eles aprenderam uma forma de se comunicar, aí um ia ajudando o outro para ir para diferentes locais e conseguirem se comunicar. Exatamente, exatamente, é isso aí. Então, a Brígida ilustrou bem e a Pô complementou, mas é exatamente isso. Só que daí eu não tenho como nadar contra a maré. Tem gente que só aprende dessa forma. E eu não tenho como nadar contra a maré. Porém, a nova geração está mostrando que veio para outros esquemas. Por isso tem tanto professor com cabelo branco, né? Gente, e aí, nisso tudo, assim, dessa nova geração, se foi... assim, acho que é obrigado a gente rever certas coisas, né? Porque a gente não tinha para onde fugir. E aí voltou o TPR com toda a força aí. Eu vou mostrar para vocês agora o que é TPR. Eu achei bem legal o jeito que foi exposto aqui. Tá sem áudio, Bruna. Tá sem áudio? Aqui para mim tá. Para mim também. Para mim também. Bruna, não sei se acontece com você, mas assim, para que as pessoas escutem, eu tenho que desconectar o meu fone. Não sei se o seu é da mesma forma. Agora eu estou ouvindo vocês. O que tu disse, Mirelle? Eu disse que, assim, ó, no meu computador, quando eu quero que meus alunos escutem alguma coisa, algum áudio, algo que eu vou colocar, eu tenho que tirar o meu fone. Ah, tá bom. Se eu não tirar, não funciona. Não sei aí você como é que é. Provavelmente é isso sim, ó. Vamos ver. Hello everyone, my name is Angela. I'm an ESL teacher with VIP Kid, and I'm bringing a video all about TPR, which is an ESL teaching strategy. If you are interested in teaching with VIP Kid or any online ESL company, perhaps you're... Eu só vou mostrar esse link para vocês. Eu tô gritando que nem uma louca, às vezes eu perco noção do meu próprio som de voz. Vou mostrar esse aqui para vocês, mas eu gostei mais do outro, tá? Mas assistam os dois, eu gostei mais desse aqui, ó. Eu acho que vale a pena assistir todo esse, que ele é menor. Yes, well, I'm using TPR in my classroom because obviously it's the best way to teach kids. I have to say, I'm also using TPR in my classroom, and it is just simply the best way to teach young. What is TPR? Hi, my name's Emma Perry, and welcome to Mooncake.
For the past 8 years, I've been working in China as a teacher, manager, and recruiter. So if you're teaching ESL abroad, make sure you subscribe below and hit that notification bell for weekly ESL teaching tips. Use TPR, they say. It'll help the kids learn, they say. What is TPR? In today's video, I'm going to tell you exactly what TPR is and why you should be using it in your classroom. So let's start with the basics. What is TPR? TPR is a language teaching method developed by a professor called James Asher. It's based upon the coordination of language and physical movement. Pretty simply, teachers give instructions to students, in this case in English, with some kind of body movement. Students then respond by repeating that language and action together. A very simple example of this is to run as you are saying the word run, and to imitate flying as you say the word fly. So why does this work? Well, there are two main reasons why this is such an effective teaching method. First thing, you need to look back at how students learn their native language. Long before they even start saying a word, they're watching, listening, and imitating. TPR uses the same principle. By putting actions to words, we're helping students understand the meaning. Once they understand the meaning, then they're going to be able to start speaking. This is called comprehensible input. Secondly, TPR hits three key learning styles: visual, auditory, and kinesthetic. By hitting these three different learning styles, we're helping students to remember the language much faster than they would otherwise if they'd only heard it during class. Now, I personally am a predominantly visual learner. I learn much faster if I can see how things are being done. But just to show how different we all are, let me know in the comments below if you are an auditory, visual, or kinesthetic learner. No matter what kind of learners you have in your classroom, it's essential that we're using ESL games that hit those three different learning styles. So make sure you check out some of my fun and engaging ESL games linked below. So how do we use TPR in the classroom? Well, as I said, you can use TPR to help give meaning to the language that you're teaching by giving an action to the word as you say it. So, for example, you might jump as you say the word jump. But TPR isn't only used to help give meaning to the words or sentences that you're teaching. It can also be used to help break those sentences down into individual words. Now, just imagine when you first start learning a new language, it's really difficult to distinguish between each individual word. You don't know where one word is ending and a new word begins. For example, 我喜欢你 is long and jumbled if you don't speak Chinese. It's hard to break that sentence down into individual words. But if you add in some TPR, 我喜欢你, it not only gives meaning, but it helps students break down the sentence into individual words and therefore be able to repeat it back to you faster than they otherwise would. An extra tip that I can give you to complement TPR is to start using some rhythm or sounds to help complement the sentences that you're teaching. Now, this helps to give meaning and again break down those sentences into individual words. But most importantly, it helps students remember much faster. I like apples. I like apples. I like apples. I like apples. Adding rhythmic chants really works, and complementing that with TPR really helps students remember the language you're teaching quickly. For lower level students or for longer, trickier words, I also use simple TPR to help break words down into their syllables. This can help them pronounce and remember longer words far more easily. I especially like to do this when I'm introducing myself to students for the first time. This is because it helps them to remember my name. You can make a simple action for each syllable, making sure to repeat at least 3 times at a pace suitable for your class. Miss Gemma, Miss Gemma, Miss Gemma. The last and one of the most important things to remember when using TPR in your classroom is to make sure that you're teaching at a pace right for your students. Miss Gemma, 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 Miss Gemma. TPR is great, but it doesn't work if you're teaching too fast for the level of your students. So now you know all about TPR, what it is, why we use it, and how you can use it in your classroom. If you like this video, let me know by giving it a thumbs up and by sharing with your fellow ESL teachers. If you found it helpful, let me know in the comments below by commenting with the word helpful. That's it for this video. Thanks so much for watching. Don't forget to subscribe below and hit that notification bell for more weekly ESL teaching tips from Mooncake. Ela fala super rápido, né? Mas vocês viram ali que ela dá exemplos de como funciona e também no nosso material, né? A gente tem aqui, ó, exemplos de aulas
Aqui, assim, que depois, se vocês quiserem assistir ao primeiro vídeo aquele, e aqui exemplos de aulas que daí eu catei na internet para vocês terem ideias, porque não adianta a gente falar só da metodologia. Ah, gente, TPR é o que há, né? E a gente não tem nenhum exemplo, porque daí, assim, como a gente tem falado aqui, sim, a teoria é linda, né? Mas e a prática, né? E aí eu catei uns exemplos para exatamente exemplificar, né? Para a gente visualizar como é que é a aula, ó. Okay, now we're going to do a little story, okay? Now, you do it with me, okay? You do it with me. Now, say hello to your mom. Hello. Say hello to your mom. Hello. You are hungry. A TPR sequence is demonstrated. The children listen and do the movements accordingly. The sentences are repeated several times. In the beginning, it's important to maintain the order. The children learn to understand the meaning of the sentences with the help of mimes, gestures, and drawings on the board. Doing the movements themselves is an important memory aid. Vou mostrar só um pouquinho de cada um, tá, gente? Só porque daí vocês têm os links, vocês podem depois assistir com mais calma. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can... Good morning. How are you? Okay, everyone stand up. Everybody say, up. More lively, more think. Up, down. Up, down. Big, small, big, small, longer, short, longer. Warm up right now. Hi guys, this is Mike from Mike's Home ESL. Today I'm gonna give you another warm-up for your class. It's called Peel Banana, so it's a very interesting warm-up, very fun to play with kids from the age of 3 till 8 years old, so you can use it in your class. Mike from Mike's Home ESL, warm-up right now. Now let's do another little warm-up, okay? Look at me. You know what is it? Oh, that's his thumb, yeah? Yeah! But we're gonna say that it's banana, okay? So, I know. But when you wanna eat a banana, first, what do you gotta do? You gotta peel, okay? You say, peel banana. Yeah. And if you want to eat it, you can chop banana. Chop, chop banana. Then you gotta shake. Hey, shake. Then you can drink, yeah? So you say, shake banana. Shake banana. Drink banana. Drink banana. Muito bom, né? Esse cara, eu gosto muito dele. Vou ver se não tô... Esse vídeo aí sempre fez maior sucesso nas minhas aulas, viu? É, né? Muito bom, né? I review the group cards over and over again. I usually begin with quick notes. You actually be using the flashcards.
Fly, fly, fly. What? What's next one? Okay, next one. What's next one? Catch a ball. What's next one? Run. After reviewing all the cards, I then do. E o último, Be honest, do you really want to watch a video that looks like this? There's a good reason why presenters use TPR, total physical response. Example, commands. Action 2, slowly get faster, slowly, teaching with less examples, kids do it on their own. So, you ready, guys? Stand up. Sit down. Excellent. Stand up. Sit down. Raise your hand. Stand. Stand up. é isso, Guri. Vocês têm vários materiais ali, vários vídeos. Eu botei só alguns, porque, na verdade, são vários que tem mesmo, né? E dá para se divertir, dá para assistir, dá para adaptar, dá para mostrar para os alunos, como disse a Brígida, e usar com eles, porque, claro que é complicado agora fazer a aula online assim, mas tem como eles fazerem também de casa, né? Não tem problema, eles podem se movimentar, podem brincar, podem, né? E até bem melhor quando eles fazem bagunça na casa deles. Ai. Alguma pergunta? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, por hoje é isso, gurias. Agradeço a presença de vocês. Força para nós nesse final de ano, né? Já sabem, se precisar de um ouvido, eu tenho 2, tá? Ok? Tchau, tchau, meninas. Tchau, Bruno. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Gente. Ah, boa noite.